Amém. E agora nós queremos receber um dos pastores da nova igreja, uma pessoa muito querida, que eu creio todos conhecem, que é o pastor Jorge Daltro. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu estou com a voz meio fanha assim, né? Mas Deus com certeza vai nos dar graça aí, que as coisas vão sair. Sempre uma alegria estar com vocês. Fiquei muito feliz quando o pastor Timóteo me mandou uma mensagem. Você está disponível para esse domingo, para esse culto às 9h30, e meu coração sempre se alegra. Porque, na verdade, eu tenho minha foto ali também, né? Então, eu sou daqui. Faço parte desse grupo, faço parte desse conjunto. E é sempre bom a gente estar com vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou lá da Nova da Barra, mas estou também aqui de Ipanema, sou de Campo Grande, sou de Joinville, sou da Nova Igreja, sou seu irmão. E quero compartilhar alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração. Não foi algo que Deus me trouxe hoje, para hoje. Eu estava assim orando e Deus me trouxe essa palavra hoje. Mas algo que tem queimado no meu coração, talvez seja uma maneira que eu tenho enxergado a graça de Deus. A nossa igreja é uma igreja que fala de graça e fé. Nós sempre falamos sobre graça e fé na nova igreja. E quando nós nos colocamos a falar de graça e fé, a gente está falando do Evangelho de Cristo. Na verdade, nós somos salvos pela graça e nós recebemos pela fé. Deixa eu tentar botar esse troço aqui para funcionar, conseguir. Às vezes é meio difícil, mas eu consegui. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre graça para todos os dias. Graça para todos os dias. Nós somos chamados para viver na graça. Jesus é a graça encarnada de Deus. Nós vivemos o evangelho da graça, o evangelho da fé. De nada adiantaria se a graça viesse e nós não tivéssemos fé para receber aquilo que a graça nos proporciona. Graça e fé andam juntos e nós temos sido abençoados com isso. Só que muitas vezes a gente se enche da teoria, se enche do conhecimento, a gente das definições. Todo mundo sabe que graça é favor e merecido, todo mundo sabe que graça, sabe, é aquilo que eu não merecia, mas na nossa vida a gente não vive a graça de Deus. E eu acho que muito mais do que a gente saber é a gente viver. Muito mais do que a gente reter a letra é a gente praticar e aquela letra ser alguma coisa que seja algo de dentro da gente, que gere vida na gente, que através da gente pessoas sejam alcançadas. Você está comigo? Isso é graça. Jesus era assim, Jesus era um cara muito prático. E eu sou um cara que tenho essa tendência a ser mais prático. Gosto muito de teoria, gosto mesmo, mas eu gosto muito da prática. Teoria sem prática não vale absolutamente de nada. De nada vale você conhecer se você não é. Então, essa manhã a gente vai falar um pouquinho, tentar falar um pouquinho em graça para todos os dias, muito nessa pegada prática. Tenho dois textos bíblicos para dividir com vocês. Primeiro, um trecho que está na carta de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, um trecho que você com certeza já deve ter ouvido alguém falar, conhece, um trecho que fala sobre graça, né? A minha versão é Almeida Revista Atualizada, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela versão, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E outro trecho que eu vou trazer para você, para dividir contigo, para nossa reflexão essa manhã, um texto que está na carta de Tito. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Também é um texto que fala sobre graça. Graça de Deus. E diz assim: porque a graça de Deus, eu leio na Nova Almeida Atualizada. Acho essa versão mais interessante. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E ela nos educa
para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Vou repetir, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Diga comigo, salvação. E ela nos educa, diga comigo, ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, nós vivamos, diga, vivamos de forma sensata, justa e piedosa. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga luz, nos traga a clareza da Tua palavra, fale aos nossos corações de maneira simples, de maneira objetiva, para que nós saibamos que a graça em nossas vidas precisa ser refletida de alguma forma. Nós estamos aqui para aprender do Senhor. Me coloco à Tua disposição, que seja eu o primeiro a ser atingido e alcançado por essa palavra. E pedimos que cada um de nós receba essa porção da Tua palavra, essa porção desse encontro, segundo a necessidade dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esses dois trechos falam de coisas eminentes práticas. O texto de 2 Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento, se você olha o capítulo inteiro, ele está dentro de um contexto. Esse é um versículo que está dentro do contexto. Se você olha o capítulo 3 de 2 Pedro, você vai ver que o apóstolo Pedro está falando da segunda vinda de Jesus. E ele, do versículo, nós lemos o 18, do 14 ao 18, ele vai falar de uma forma, de uma maneira, de um perfil que o crente deve ter para esperar esse novo momento. Ele vai falar que a gente deve esperar em paz. Ele vai falar que a gente deve esperar vivendo dignamente. Ele vai esperar que ele vai dizer que a gente deve esperar esse momento crescendo em graça, crescendo no conhecimento. E o outro trecho, que é um trecho que nós lemos até de forma mais objetiva, que é o trecho que a gente lê na carta de Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, ele vai dizer para a gente que a graça se manifestou trazendo salvação. Ele é claro, ele é específico. E ele continua. Ele não para aqui. A graça se manifestou trazendo salvação. E ela nos educa, nos ensina, para que nós possamos viver de uma forma, viver de uma maneira, ou seja, a graça gera transformação. A graça, ela precisa, na minha vida e na sua vida, não trazer apenas o impacto de um conhecimento teórico, mas trazer transformação. A gente está falando de mudança de vida. Sem mudança de vida, a nossa vida, sabe, cristã, não vai refletir a luz do mundo. Um general militar, não sei o nome desse cara, mas a gente ouve isso, né? O cara vai dizer o seguinte, ele disse que as palavras a convencem, mas o exemplo arrasta. Quando a gente fala de exemplo, a gente está falando de uma maneira de viver. Graça, no grego, é sozo. Graça, no original grego, é sozo. E sozo tem uma derivação, sotéria, que é salvação. Essas duas palavras, que apontam para o mesmo contexto, que apontam para a mesma coisa basicamente, aparecem mais do que 110 vezes só no Novo Testamento. Isso quer dizer para a gente alguma coisa. E sozo tem uma mensagem muito forte para mim e para você. Quando a Bíblia fala de salvação, ela fala de uma salvação, de uma bênção grande, que não se limita apenas a dizer que você vai para o céu, que você foi perdoado dos seus pecados. Não. Sozo é que diz que você foi alcançado de uma forma tão grande que em todas as áreas da sua vida essa graça vai ter um reflexo prático. Quer dizer, você foi curado em Cristo Jesus. Isso é sozo. Fisicamente, emocionalmente, você foi perdoado, você foi redimido, você foi liberto, você é nova criatura, você é templo do Espírito Santo. Tudo isso acaba estando embutido dentro desse contexto de sozo. Mas, além desses benefícios da salvação que eu e você temos, é a nossa realidade, nós somos herdeiros em Cristo, existe um outro lado da moeda. Eu não estou sendo aqui legalista contigo, nem religioso, nem voltando à lei. Mas o versículo mostra para a gente
A graça se manifestou para nos trazer salvação, para nos trazer sozo, para me apresentar uma nova realidade, para me apresentar um novo momento em Cristo Jesus. Mas também ela se manifestou para me educar a viver de uma forma específica. E que forma é isso? Que maneira é essa? Graça, em outras palavras, ela traz transformação para mim, para você. Você está pegando isso comigo aí? A gente está entendendo? E você já recebeu, e nós já recebemos a graça de Deus. Quando a gente olha aqui, por exemplo, a gente olha João, capítulo 1, verso 16 e 17, vai dizer o seguinte: todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Eu já recebi, você já recebeu. Quantos já receberam Jesus aqui? Você já recebeu a graça. Ele continua dizendo que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. E o próprio Jesus, que é a graça e a verdade, o próprio Jesus, que é a manifestação da graça de Deus, que é a pessoalização, a encarnação desse amor incondicional e da graça de Deus, ele nos ensinando, ele vai dizer para a gente assim, Mateus 7, verso 24, minha versão NVI. Portanto, Jesus fala assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mais uma vez, não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Pedro, não é o pastor da igreja, não é o pastor Timóteo, o pastor Ben, não. Jesus vai dizer o seguinte: olha, quem ouve e as pratica é como um homem imprudente. Se você olha no versículo 26, nós lemos o 24. Se você olha no 26, você vai ver assim: mas quem ouve essas palavras e não pratica é como um homem insensato que construiu sua casa sobre areia, ou seja, um cara que vai cair. A prática da graça, ela me fortalece. A prática da graça mostra a obra de Jesus na minha vida. A graça é transformadora. Você diz amém? Para hoje, para agora. E aí você diz assim: pastor, mas como é que eu posso viver essa graça no dia a dia? Pastor, como é que nós vamos nos portar dentro desse perfil para viver essa graça diariamente? E aí eu estou com alguns pontos aqui, vou tirar meu relógio para ficar controlando o tempo. Aqui eu fico com ele na frente, assim não vejo, né? Ele vai falando comigo: você tem tantos minutos. Mas eu separei em alguns pontos. Fui pensando, fui anotando. Tem muitas coisas que eu podia ter anotado e não anotei. Fui anotando coisas que eu fui lembrando. Eu anotei 10 pontos. Se vai dar para eu falar os 10, não sei. Mas vou falando até a gente conseguir. Vou tentar acelerar um pouquinho. E eu acho que, se você tem o hábito de anotar, eu acho que é uma boa dica. De repente você não vai guardar tudo que eu disser, mas se você guardar esses 10 pontos para você ler na sua semana, talvez você lembre daquilo que a gente falou e talvez você, sabe, seja alcançado aí pelo Espírito Santo no decorrer da semana falando no teu coração. Então, dicas que vão te ajudar a viver na graça de maneira prática, no seu dia a dia, a refletir a graça de Deus, a estar praticando, vivendo. Primeira dica que eu vou dar para vocês: mantenha-se íntegro ao seu propósito. Primeira dica. A Bíblia mostra para a gente o exemplo de um jovem chamado Daniel na Bíblia. E Daniel foi levado para a Babilônia. Babilônia invade lá Judá e Daniel é levado com alguns outros jovens para a Babilônia. E ele, então, é levado para servir aquele rei. Ele ia aprender a cultura local e depois, por conta disso, né, ele ia servir ao rei. Mas no capítulo 1, versículo 8, a gente vê Daniel falando e um posicionamento dele. Diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com aquele sistema, com as iguarias do rei. Daniel se posicionou. Daniel sabia quem ele era, para onde ele ia, qual era o propósito de vida, conhecia o Deus a quem servia, e ele foi fiel ao seu propósito. Ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. E sabia que o propósito da vida dele não era o estar na Babilônia e se envolver
com a Babilônia, que significa o sistema desse mundo, e ele então vem e é fiel ao seu propósito. A gente vê esse cara brilhando, a gente vê esse cara sendo exaltado por Deus, a gente vê esse cara conquistando patamares altíssimos, sendo uma bênção naquele lugar. Daniel não foi um profeta que profetizou exatamente para o povo de Israel de uma maneira muito intensa, como Isaías, mas foi um cara que teve o seu ministério para abençoar um rei que nem cristão era. Um rei de um pagão que servia outro Deus. Mas a glória de Deus brilhou na vida de Daniel, porque ele foi um cara que manteve-se íntegro em seu propósito. Jesus manteve-se íntegro em seu propósito. Jesus foi tentado de todas as formas. Né? Quando Jesus é tentado por Satanás no deserto, Satanás tenta, cara, ele tenta mexer com o ego de Jesus, tenta mexer com o corpo, com a fome. Ó, cara, está com fome, mande que essas pedras se transformem em pão. Cara, tenta mexer com o ego. Cara, se você está escrito que você vai dar ordem aos anjos, então pula lá do pináculo do templo. E Jesus foi resistindo, porque Jesus tinha um propósito. Ele conhecia o seu propósito. A Bíblia diz, o Evangelho diz que ele sabia quem ele era, sabia de onde tinha vindo, sabia para onde ia. Ele se manteve no seu propósito. Eu quero dizer para você, eu e você temos um propósito. Vivendo a graça é entender esse propósito. Qual é o meu propósito seu aqui nesse mundo? Jesus foi bem claro, ide, fazei discípulos, pregar o Evangelho, anunciar a mensagem da graça, reflita a graça através do seu dia a dia. Esse é o seu propósito. A nova igreja tem um propósito, não sei se você se lembra disso, mas é que revelar o amor de Jesus ao mundo, através da pregação do Evangelho, da graça e da fé. Nós temos um propósito, viver na graça é ser fiel àquilo que Deus te chamou, a mensagem de Cristo, a mensagem da graça. Tudo bem até aí, gente? Segundo ponto, seja autêntico. Viver na graça não tem nada a ver com religiosidade. Viver na graça não tem absolutamente você se, sabe, revestir de alguma coisa que não é você, de você ser um clone de alguém, de você tentar imitar alguém. O pastor Bené é uma bênção, então você é exatamente igual a ele. Não. Deus te fez de uma forma específica e Deus vai te usar da maneira que você fez. Você diga amém? Você não tem necessidade de imitar ninguém. A nossa essência mesmo, o Espírito de Deus que é o mesmo, está em todos nós. Só que Deus nos fez diferente. Deus nos fez de forma distinta. Eu quero dizer para você, querido, que você tem coisas preciosas que o pastor Timóteo, que você ama tanto, não tem. E o pastor Timóteo tem coisas preciosas que eu não tenho. E eu tenho coisas preciosas que o Luciano não tem. E é nessa diversidade, queridos, que a gente vai vivendo na graça, e o Espírito Santo vai fazendo a obra, e o corpo de Cristo vai crescendo, e nós avançamos como igreja. Cara, Pedro é um cara que eu gosto na Bíblia. Pedro era um cara autêntico. Pedro era um cara, muitos vão dizer, não, Pedro era um cara impulsivo, sanguíneo, aquela coisa toda. Eu gosto de Pedro, porque ele era ele. De vez em quando dava umas bolas fora, né? Mas era ele. Pedro era assim, e a gente precisa entender que viver na graça é ser autêntico. E dentro desse aspecto de ser autêntico, o Bené me conhece um pouco mais, pastor Bené. A gente convive, né, bastante. E o Bené sabe que eu sou um cara autêntico. Às vezes falo besteira, às vezes sou incisivo, às vezes nessa coisa prática, sou assim. Mas o ser autêntico vai exigir também que você esteja aberto a mudanças, porque nem sempre a gente está certo. Então eu preciso ser autêntico, sim, eu sou o mesmo, eu sou íntegro, eu vou dizer o que eu penso, em respeito, em amor, mas entendendo que eu posso não estar certo. E quando eu não estou certo, eu mudo, eu aprendo. E isso também é viver a graça de Jesus. Terceiro ponto que eu vou dizer para você, reconheça que você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Não sei se eu desaponto você, mas você vai errar, você vai falhar, você vai cometer alguns equívocos na sua vida. Deus em Cristo Jesus
Quando ele olha para o lado espiritual, ele vê pessoas perfeitas. Você é perfeito, justo, santo. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Deus olha para você através de uma lente. E por mais que você seja imperfeito lá, ele te vê em Cristo perfeito. Mas na prática do dia a dia, a gente é imperfeito. E esse livro, a Bíblia, é um livro que fala das histórias de homens e mulheres que foram imperfeitos e que erraram e que acertaram e que se reconciliaram com Deus. Portanto, viver na graça é não se condenar. É entender que às vezes você vai errar. Que não seja isso motivo para você viver no erro. Não estou falando nada disso. Mas é entender que mesmo quando você errar, não há condenação sobre a tua vida. Acredita nisso. Isso é viver na graça. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar o seguinte agora: já não há condenação para aqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8. Atos capítulo 13, verso 22 vai dizer para a gente assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi foi um cara segundo o coração de Deus. E em que pese o fato dele ser o melhor rei de Israel, ser um adorador, ser um cara que nos inspira a adoração, a exaltação, ao reconhecimento da grandeza de Deus, do pastoreio de Deus sobre nós, de depender de Deus. Davi foi um cara que errou. Está lembrado daquela situação lá do churrasco da laje e tal, que Davi estava olhando lá, né? E aí caramba, tem uma mulher bonita lá. Chama para a gente conversar. Se envolveu. Daqui a pouco ele tramou a morte lá do marido da mulher, né? Que era um dos seus melhores generais. Mas esse cara... Obrigado, meu amor, pela gentileza, tá? Esse cara, a Bíblia vai dizer que é um cara que segundo o coração de Deus. Como é que isso pode acontecer? Davi, lá na Antiga Aliança, era um cara cheio de apontamentos para a Nova Aliança. Quando Jesus ensina para a gente no Sermão da Montanha, buscar seu reino em primeiro lugar, e todas essas, né, e as coisas serão acrescentadas. Davi já fazia isso. Davi não se importava com a vida dele, o negócio dele era o reino de Deus. Davi, quando chega e vê Golias lá do outro lado, um cara muito mais forte do que ele, humanamente falando, impossível de enfrentar, ele fala: quem é esse cara que está usando a zoar o exército dos vivos? Quem é esse incircunciso? Um cara que não tem aliança? Não, eu vou. Ele não estava preocupado com a sua própria vida. Davi é um cara que não jogava a culpa em ninguém. Eu errei. Deus, eu errei. Me perdoa. A gente falha mesmo, infelizmente. Davi era um adorador. Davi entendia a paternidade de Deus. E um cara que não foi perfeito. Davi foi um homem que passou longe da perfeição. E mesmo assim a Bíblia o considera como homem segundo o coração de Deus. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, a condenação não vem de Deus, o Espírito Santo não te condena. Condenação é de Satanás, condenação vem lá do calabouço do inferno. Então, ainda que você erre eventualmente, olha aí, eventualmente, diga assim, eventualmente, para ficar bem claro, você não está desqualificado por isso. Você foi amado incondicionalmente por Jesus. Você é amado incondicionalmente por Ele. Viver na graça é isso. Viver na graça, quarto ponto que eu coloquei, é considerar a possibilidade de recomeçar. Até por conta dos erros, gente. Às vezes nem tudo sai conforme a gente pensa que vai sair exatamente naquele momento. É verdade ou não é? Sim, eu tenho testemunhos de coisas que eu não consegui no primeiro momento, que se conseguisse ia dar ruim para mim. Que não é o caso, não tenho nem tempo para falar disso agora. Mas em Noé, Deus recomeçou. Deus recomeçou. Deus refez a humanidade. Deus refez a nossa história. Em Abraão, Deus tinha separado um homem que era Adão, para dele toda a humanidade ser abençoada. Agora Deus recomeça e fala assim: eu vou pegar um cara chamado Abraão, e esse cara vai ser o líder de um povo, e esse povo vai gerar o Messias, e Deus recomeça a história com Abraão. Deus recomeça a história na vida de Jacó e de Esaú, quando os dois ali precisam se reconciliar.
Deus recomeça a nossa história em Jesus, mandando Jesus para nos conectar novamente ao Senhor, a Ele, para nos fazer viver, para nos trazer vida e vida em abundância. Deus recomeça com Paulo, que era um perseguidor da igreja, que não se considerava um grande, mas o menor dos apóstolos, porque perseguia a igreja de Deus. Às vezes, viver na graça é entender a necessidade de recomeçar, ou a possibilidade de recomeçar. De repente, você é um jovem, fez o Enem, queria passar por uma faculdade e não passou. Acabou a tua vida por isso? Não, cara, recomeça. Em gratidão, em amor. Deus, a minha vida está sob seus cuidados. Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu posso não estar entendendo hoje, mas a tua palavra diz assim. E eu creio dessa forma. Considere a possibilidade de recomeçar. 5, seja sensível à direção do Espírito Santo. Viver na graça é ser sensível à direção do Espírito Santo. Quando a gente olha Neemias e todos esses exemplos que eu estou dando, lá do Antigo Testamento, são exemplos que passam no filtro da Nova Aliança. Neemias foi um cara que, lá no Antigo Testamento, a cidade estava destruída, as muralhas estavam destruídas, e ele fica sabendo, então, que as coisas não estavam bem. O Espírito Santo falou com ele, Espírito de Deus, ele foi sensibilizado pelo Espírito Santo. E ele fala, mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu sou o copeiro do rei. Não existe essa possibilidade. Move as águas, eu quero ir. Ele queria ir. Aí, de repente, o rei vai, olha para ele, pô, Neemias, o que está acontecendo contigo, cara? Está com um semblante meio caído? Acontecendo alguma coisa? Está doente? Ele, não. O meu povo está lá, assim, dessa forma. E o cara fala, é mesmo? Você quer ir ajudar? Vai ajudar. E ele seguiu a direção do Espírito Santo. E foi uma bênção naquele lugar. O livro de Atos mostra para a gente como é importante a gente seguir a direção do Espírito Santo. Na igreja, na vida dos apóstolos, o Espírito Santo dirigia, o Espírito Santo falava, o Espírito Santo conduzia, o Espírito Santo fazia, o Espírito Santo curava, o Espírito Santo estava ali. Viver na graça é entender que nós somos convocados, chamados a viver debaixo da voz do Espírito Santo. E, na verdade, quando a gente fala do Espírito Santo falando para mim e para você, você deve ter ouvido falar já isso, né? Ou você vai ouvir, talvez, no Nova College, o nosso Espírito tem uma voz, que a gente vai chamar de consciência. E o Espírito de Deus se relaciona com o nosso Espírito. E essa voz que vem do nosso interior, que é a voz do nosso Espírito, ela fala conosco. Ser dirigido pelo Espírito Santo é ter um entendimento de que não precisa o pastor Timóteo, a pastora Reine, o pastor Bené, a pastora Suedna, falar nada para você. O Espírito Santo vai falar contigo. Na antiga aliança, Deus falava através dos profetas. Porque os homens não tinham o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo fala contigo e você precisa aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo. Às vezes a gente fica num dilema, né? Meu Deus, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso é ou não é? Meu irmão, preste atenção. Antes de qualquer pessoa falar alguma coisa para você, o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Você vai saber exatamente o que é para você e o que não é. Isso me pertence, isso não, porque o Espírito Santo vai falar contigo. Não precisa ninguém ficar aqui apontando para você. Porque no momento que eu aponto para você, eu saí da graça, porque a graça me diz que eu não posso julgar. No momento que eu digo, Luciano, você está assim, 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 cara, eu estou deixando de ver a trave no meu olho para olhar no cisco, o cisco que está no olho do cara. Mas o Espírito Santo fala comigo e com você. E viver na graça no dia a dia, é ser dirigido, ser sensível ao Espírito Santo. 6º ponto, creia nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Aí, Luciano, pega essa aí. Creia nos sonhos. E eu não estou falando daquele sonho que você dorme
Caramba, eu tive um sonho essa noite, tive um pesadelo, nem me lembro disso. Não, eu estou falando no sonho no sentido de desejo. A Bíblia diz, Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que? Os desejos do teu coração. Querido, em nome de Jesus, na nova aliança, você pode sonhar. Eu já vi o pastor Bené falando tantas vezes, olha, cara, você não precisa pedir a Deus que você tenha só o sustento. Não, você pode ir além. Você pode pedir para você viajar, para você, sabe, ser abençoado. Você pode ter sonhos em Cristo Jesus. E aí, como é que você vai saber? A Bíblia fala, quando a gente fala de sonho, a gente lembra de José. José é um cara que teve um sonho e se manteve fiel. Mas o legal é que a gente pode sonhar de fato. Eu não preciso ter um sonho como no Antigo Testamento. Eu tive um sonho, eu sonhei que ia ser assim. E aquilo é de Deus ou não? A gente fica sempre assim, né? Caramba, eu sonhei. Não, você pode ter um sonho que se expressa num desejo. E aí você vai na palavra, você encontra uma palavra, uma promessa que respalda aquele sonho. Opa! O meu desejo, o meu sonho subiu. Já não é mais um sonho, mas uma promessa. E quando eu olho agora a obra redentora de Cristo e vejo o escrito do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde ele vai falar que para cada promessa tem o sim, o amém. A promessa subiu mais um degrau, então eu tenho uma herança. Deixa eu falar para você. Quando os seus sonhos, quando os seus desejos estão respaldados na palavra de Deus, você tem uma herança assegurada em Cristo Jesus. Você diz amém? Viver na graça no dia a dia é ter esse entendimento. 7º item, confie na provisão do Pai. Não tenha medo. No outro dia eu estava aqui assistindo a pregação do pastor Timóteo. Ele falou uma frase que eu anotei e que eu gravei. Ele estava falando de fé, e ele falou o seguinte, falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não escolheu livrar os caras da fornalha. Deus escolheu livrar os caras na fornalha. Às vezes você vai ser liberto na fornalha. No mundo você poderá passar por aflições, mas tenha bom ânimo, não desanime. Na vitória dele você vai vencer, você já foi feito mais que vencedor. Quando Moisés morre, Deus fala para Josué, Josué, fica assim não, cara. Josué bateu aquele medo, né? Aquela fragilidade. Porque Josué era escravo, neto de escravo, filho de escravo. Moisés não, Moisés foi criado ali na corte de Faraó para ser um general. E aí Deus fala com ele através do Espírito Santo, Josué, fica tranquilo, cara. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não temas, não tenha medo. Jesus fala para mim e para você hoje, a palavra que ele falou, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, em todas as situações. Deus está contigo, Jesus anda lado a lado contigo. Viver na graça é confiar na provisão de Deus, é não ter medo e romper limites em fé. Isso é viver na graça no dia a dia. 8, aproprie-se da sua nova identidade em Cristo Jesus. Cara, você precisa se apropriar do que você já é. Quando o sozo te alcançou, quando a graça te alcançou, quando Jesus te alcançou, você não será, você já é. Diga assim, eu não serei, eu já sou em Cristo Jesus. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus, em que pese o pecado ter tirado essa condição inicial, Jesus veio, o Espírito Santo habita em você, você nasceu de novo, e agora, assim como Ele é, você e eu, nós somos nesse mundo. Você pode dizer um amém? 1 João, capítulo 4, verso 17, vai dizer isso. Assim como Ele é. Essa é a sua nova identidade. Isso é o que te pertence, queridos. Você é amado, santo, justo, favorecido, herdeiro de Deus, próspero, curado, mais que vencedor, templo do Espírito Santo. Isso você já é. Hoje, em nome de Jesus, recebe isso aí. Permita-se renovar por essa palavra. Mas mesmo assim, a gente vê algumas pessoas vivendo
Na graça, como se vivesse na antiga aliança. Não acreditando em si. Não acreditando na sua nova natureza. Aí se colocam diante das situações como aqueles israelitas, os 10 espias que voltaram cheios de medo, né? Nós éramos como gafanhotos diante daqueles caras. Não. Você é um filho de Deus, você é mais que vencedor, essa é a sua nova identidade, receba isso em nome de Jesus. 9º ponto, cuide de seus relacionamentos. A Bíblia é um livro que fala de relacionamentos do início ao fim, gente. E de todo tipo, né? Relacionamento com Deus, com as pessoas, consigo mesmo. Jesus mostra a maneira que nós devemos nos relacionar com Deus. Ele fala, eu e o Pai somos um. Essa intimidade, essa comunhão, o DNA de Deus está chapado, está impresso em você, em nome de Jesus. A Bíblia mostra para a gente a história do filho pródigo. Meu Deus, quantos pais hoje não conseguem ter um relacionamento legal com os filhos? Quantos filhos não conseguem ter um relacionamento legal com o pai? Viver na graça e entender que você pode ter relacionamentos curados na tua família, na tua casa. O apóstolo Paulo vai falar de relacionamentos de marido e esposa, de esposa e marido, de pais e filhos, de senhores e servos. Ele vai trazer para a gente essa pegada. Relacionamento de amizade. A Bíblia fala para a gente de um cara chamado Jonatas e Davi. Você pode ver essa história depois aí em 1 Samuel capítulo 18. Cara, eles tinham amizade. Eles tinham um relacionamento. Deus quer que você tenha relacionamentos saudáveis. Viver na graça e entender isso. Por que eu preciso ter relacionamentos saudáveis? Porque eu não posso andar sozinho. Aí eu vou aqui em Eclesiastes, capítulo 4, verso 11, diz assim, olha, eu preciso ter alguém, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas se eu estiver sozinho, não haverá quem o levante. Você precisa ter alianças, ter relacionamento e viver na graça. É ter relacionamentos transformados. E o último item, dá para falar, Timóteo? Item 10. Transborde em amor. Viver na graça, querido, é transbordar em amor. Por Deus, por Jesus, as pessoas, a si mesmo. Você pode amar a si mesmo. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Já te falo isso. Você tem que ser o primeiro a se amar. E você foi feito à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Logo, o amor está em nós. Somos seres vocacionados a amar. E quem foi vocacionado a amar e a ser amado precisa deixar esse amor fluir. Transborde em amor. Viver a graça é transbordar em amor. A Bíblia diz pra gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Amor. Deus transbordou em amor por você, queridos. Coríntios vai dizer assim para a gente, 1 Coríntios 13, 3, agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior desses é o amor. Querido, em Abraão você foi chamado para ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Ser um abençoador, mas em Cristo Jesus você tem algo maior. Você tem um novo mandamento, que ele diz assim, amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei. Jorge, viver isso é fácil? Não, absolutamente. A gente vai vencendo, a gente vai crescendo, a gente vai sendo transformados. Eu queria deixar esses pontos com você. Eu queria terminar orando com você, pedindo que Deus nos ajude a amadurecer nesse caminho e que a nossa vida exale não só esses pontos que nós falamos, mas muitos outros que nós poderíamos ter falado, que não é o caso aqui nessa manhã. A gente vai ter uma outra oportunidade de continuar falando sobre esses assuntos, mas que o Espírito Santo nos ajude. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo, que nos dá
capacidade, que nos dá condição, que habita em nós, nos possibilite, Senhor, andar expressando aquilo que a tua graça verdadeiramente é. Nós não queremos apenas conhecer e saber o que é graça, nós queremos conhecer a letra, nós não queremos apenas conhecer os versículos e referências, nós queremos que a nossa vida expresse, revele a Jesus no nosso dia a dia, nos nossos ambientes, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso estudo, em nome de Jesus. Que quando nós estivermos andando pela cidade do Rio de Janeiro, nós sejamos luz do mundo, sal da terra, nós possamos expressar a graça de Deus e vivê-la no dia a dia, porque a tua graça, Senhor, é para ser vivida todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Vai, Catinho, deixa eu te pedir uma gentileza. Alguém chegou a anotar os 10 pontos que eu falei aí? Hã? Não, agora ficou difícil. Eu vou sair dessa... Ali, Fani, vem cá, você consegue ler para a gente? Eu vou sair da primeira fileira, o pessoal, já sabia. Você consegue ler para a gente os 10 pontos? Vou conferir aqui, hein? Isso, legal. Muito bom. Uau. Isso aí. Isso mesmo. Uau, é legal. Muito bom. Vou deixar uma... Ela vai levar uma barra de chocolate, porque ela... Obrigado, Tim. Amém. Você pode levantar. Que delícia essa palavra. Você tem a ceia com você, você tem o copinho, o pão. Se você não tem, levanta a sua mão. A gente vai fazer chegar até você, o pessoal da recepção. A Bíblia fala sobre essa graça. E a Bíblia, em 1 Coríntios 11, Paulo fala assim, olha, eu recebi isso diretamente de Jesus, a orientação da ceia. E toda vez que a gente toma a ceia, a gente anuncia a morte de Cristo. Toda vez que nós tomamos a ceia, nós estamos anunciando a morte que fez chegar até nós essa graça. Essa graça de Deus sempre esteve disponível, mas a partir da morte de Jesus ela chegou até nós. É porque Ele morreu que nós podemos viver em novidade de vida. Porque Ele morreu, nós podemos morrer para o mundo e viver para Cristo. Um novo recomeço e toda essa lista maravilhosa. Tudo isso parte da convicção e da certeza da morte de Jesus por nós. Que veio nos salvar, que veio nos redimir, que veio nos dar uma nova vida. Então eu quero te convidar a comer esse pão, beber esse suco. Agradecendo Jesus pela morte dEle, que fez essa graça algo não teórico, mas prático. Assim como esse pão é algo extremamente prático na sua mão. Assim como esse suco é algo extremamente prático. Ele deu o corpo dEle. Ele derramou o sangue dEle. Para que a graça fosse algo prático na nossa vida. Vamos comer. Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Nós te agradecemos porque você não se conteve em ficar do céu orientando, ou enviando direções, teorias, ou enviando missões para serem cumpridas no domingo. Não é sobre a Bíblia, não é sobre reunirmos no domingo, mas é sobre uma vida prática, algo do dia a dia que nos acompanha. Obrigado porque você está conosco agora, mesmo agora transformando os nossos corações, mesmo agora nos dando recomeços, mesmo agora, Deus, nos dando amor. Obrigado que você vai continuar com a gente. Assim que a gente passar daquela porta, você vai conosco. Para o almoço, para a nossa tarde de domingo, para a nossa semana. Eu quero te abençoar, meu irmão, com uma semana cheia de Jesus, cheio da graça, de forma prática, em nome de Jesus. Pode comer. Amém. 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 Uau. Uau. Você que já ceou, se você puder dar uma salva de palmas a Deus. Agradecer a Deus por essa graça. Agradecer a Deus por esse amor. Amém. Nós estamos encerrados.
Não vá embora sem dar abraço em 2, 3, 4 pessoas e dizer, olha, que bom que você está aqui, extremamente prático na minha vida. Deus te abençoe.